Vamos fazer uma rápida comparação entre os cristãos que enfrentaram a pandemia da peste negra na Idade Média e com nós, cristãos da atualidade, que enfrentamos a pandemia do Covid-19 e ainda estamos enfrentando. Até ficou parecendo que foi a primeira vez que o mundo teve uma pandemia. Ficou parecendo que foi a primeira vez que os cristãos enfrentaram uma pandemia. Mas isso não é verdade. Houve pandemias muito piores em questão de contágio e em questão de número de mortes. O que de fato aconteceu foi que os cristãos ficaram perdidos por conta da Covid-19, do isolamento, das medidas de isolamento, das medidas protetivas. Mas, gente, quando foi na peste negra, como que as coisas aconteceram? Qual foi o comportamento dos cristãos, nossos irmãos, quando houve a peste negra? A peste negra foi a pior que já ocorreu, que nós temos de registro na história. Ela matou 200 milhões de pessoas. E o que eu quero chamar a sua atenção para esse vídeo, com o título Cristão Porcaria, pra gente fazer uma comparação, pra gente se criticar mesmo como cristão, é justamente, não é só a atitude dos cristãos do passado em relação à responsabilidade social. Porque eu vi muito vídeo de pessoas falando com os conselhos de Lutero sobre a responsabilidade social, a responsabilidade que temos diante de Deus como o próximo. Só que ninguém citou, porque não convém, né? Não convém citar essa parte. O comportamento cristão. Se Lutero aconselhou parar de agir a igreja, se Lutero aconselhou a igreja a ficar quietinha dentro de casa. E é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Então vamos lá, biblicamente, pestes foram enfrentadas pelo povo de Israel. No Novo Testamento nós não vemos a questão da peste tão forte. O que nós vemos no Novo Testamento é a questão da perseguição, né? Então a gente tira uma base de como a gente deve se comportar diante de pestes com o Velho Testamento, porque é lá que está o comportamento de Israel diante de uma situação dessas. Mas também vemos os conselhos de Jesus, como por exemplo, não é pra gente ter medo, né? Os conselhos dos apóstolos, não é pra gente ter medo. Não ter medo não significa não ter responsabilidade social, que é com base nisso, com base no que a palavra do Senhor nos ensina com relação ao amor ao próximo, que Lutero, que é um dos casos que a gente mais precisava analisar como cristãos com relação à Covid, com relação a tudo que a gente passou e tem passado, porque ele enfrentou a maior peste que já existiu na história. Então, e a mais grave com relação a você morrer rapidamente, né? Em 5 dias eles morriam. Então, e o contágio, ninguém sabia de onde vinha, ninguém tinha informação de nada. Bom, com base nisso, eles fizeram os conselhos para que a gente pudesse ler hoje, no século XXI, e ter uma base de como se comportar com a Covid-19. Foi com base na Bíblia que Lutero escreveu os conselhos que eu vou citar para você aqui. Depois eu vou deixar aqui embaixo o link de onde foi que eu li, né? E, enfim, se você procurar na internet, você vai ver aí vários links, porém eu vou deixar um que está bem completo com os conselhos que Lutero deixou para as pessoas da época e também para nós. Presta bem atenção e compara com o seu comportamento, o comportamento de Lutero durante a peste negra. Compara com o seu comportamento durante toda essa pandemia. Você que é cristão, compare. Lutero, ele enfrentou, acho que a terceira onda da peste negra. A peste negra teve ondas, assim como foi a Covid. Primeira, segunda onda, pode ser uma terceira. Teve ondas. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia de onde estava vindo a peste negra. Como que se dava o contágio? Eles tiveram várias teorias, né? Uma delas é que era juízo de Deus, o que de fato, se analisarmos a palavra do Senhor, sim, tem a ver com o juízo de Deus, sim. Embora Deus não seja mau, ele é bom o tempo todo, mas faz parte do juízo de Deus. O que acontece? Lutero, quando ele estava estudando e tal, chegou na cidade dele a peste negra, né? As pessoas começaram a ser contaminadas e morrer, aquela coisa toda. O desespero tomou conta. E muitas pessoas que estavam na cidade dele saíram e foram para outra cidade. Só que Lutero, vendo as pessoas doentes, ele que já era um reformador, já era um pastor, já tinha confrontado a igreja católica, o que ele faz? Ele fica na cidade, ele não sai, ele se reúne com algumas pessoas, alguns pastores, que vai estar aqui na descrição para você ler quem são essas pessoas, e decidem ficar na cidade. Para quê? Para quê? Para atender os doentes, para dar amparo para eles. Sabe o que Lutero fez? Ele, com a esposa, que já tinha filho, e estava grávida a esposa dele, abriu a casa dele, sabe para quê?
para fazer a casa dele de hospital. Naquela época não existiam hospitais como existe hoje, naquela época não existia esse amparo médico que nós temos hoje, só que Lutero, ele fez da casa dele um hospital. Gente, era peste negra, não era a Covid. A Covid é contagiosa? É perigosa? É. Mas era peste negra, em 5 dias as pessoas morriam. E ele abriu a casa dele com a esposa grávida e com um filho pequeno em casa. Então eu quero que você entenda que Deus viu muito bem como os cristãos agiram na peste negra e como nós agimos hoje com a Covid-19. Agora, sobre os conselhos de Lutero com a responsabilidade social, é muito bonito ver que ele explica sobre a responsabilidade pessoal que ele mesmo tem com a própria vida dele, de ele não se expor demais a contaminar-se desnecessariamente. Isso é fenomenal, porque o que ele escreve aconselhando é dizendo assim: olha, aonde eu não preciso ir, eu não irei, mas se precisarem de mim, eu vou estar lá. Eu vou repetir para ver se fica claro para você. Aonde eu não preciso ir, eu não irei. Festa, viagem, churrasco com os amigos, enfim, não irei. Mas aonde precisarem de mim, lá eu irei. Aonde vão precisar de mim, cristão? Provavelmente outros cristãos que estão morrendo na fé. Provavelmente outros cristãos que precisam da minha visita. Outros cristãos que precisam de mim. Esses daí eu preciso ir. Ah, mas e se eu contaminar? Você não vai contaminar se você tomar os cuidados corretos. Você não pode negar o chamado que o Senhor teve sobre você, porque se você negou de ajudar pessoas, não só fisicamente, espiritualmente, você e eu, meus irmãos, seremos cobrados por Deus, porque negamos o nosso chamado. E Lutero, por que ele abriu um hospital na casa dele? Porque ele sabia que se ele fugisse dali daquela cidade por medo da peste negra, ia ser muito pior. Então ele decidiu ficar ali com a esposa grávida, com o filho, para quê? Para poder cumprir a chamada dele. E qual é a chamada? Sacerdote, pastor, vou cuidar de quem precisa. E assim ele fez. Ele fala sobre a questão de crer que sim, era um juízo de Deus que estava acontecendo, mas também que precisávamos tomar cuidado para não contaminar outras pessoas. Que se eu fosse responsável pela morte de outra pessoa, Deus também me cobraria. É essa a visão dele, entendendo as escrituras e compreendendo de que em amor ao próximo eu não posso ficar contaminando as pessoas. Por quê? Porque aonde eu não precisar ir, eu não irei. Não necessita da minha presença lá. Mas aonde eu precisar ir, lá eu irei. Ou seja, aonde eu preciso trabalhar, eu estarei lá. Trabalhar para o Senhor. Trabalhar para poder assistir as pessoas. E lembra, não é só fisicamente, não é com comida, mas espiritualmente. Eu sei que teve cristão que fez exatamente como Lutero, que trabalhou para o Senhor, mesmo sabendo que o vírus era perigoso, mesmo sabendo que precisava tomar cuidado para não contaminar pessoas. Eu sei que teve cristão, porque eu vi cristão orando, eu vi cristão cantando, mas gente, é uma minoria. Vamos ser bem sinceros? É uma minoria. O que a gente mais vê e mais viu, imagina Deus, é o desespero pelo entretenimento, pela vida boa, por satisfazer desejos e vontades. E, pior de tudo, a desculpa mais do que acolhida por muito crente. Não vou à igreja, porque senão eu vou me contaminar. Lutero abriu a casa para fazer um hospital. E você, se você fez isso, deixou de ir à casa do Senhor, adorá-lo, nem que fosse uma vez na semana, por medo de se contaminar. Que porcaria de cristão nesse século 21. Sabe o que é mais legal? Lutero, quando ele fala sobre a questão de saber que pode ser sim juízo de Deus, a peste negra, Lutero, na verdade saber não, ele tinha certeza que era juízo da parte de Deus.
Lutero, ele acrescenta uma coisa muito importante. Sei que é juízo, mas também penso que seja provação da parte de Deus para nós que somos cristãos. Pois ele está vendo como eu vou agir durante este momento. Sim, você foi provado. Sim, você foi ou aprovado ou reprovado. E é claro que nisso eu me incluo também, porque também sou cristão. E o pior de tudo, os cristãos sendo doutrinados por doutrinas de demônios, com páginas, ideologias, gente que é completamente anticristã, anticristo, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Que porcaria de crente. Faça sua análise. Leia depois o texto aqui que eu vou deixar de Lutero. Faça sua análise. O que é que você fez? Como foi seu comportamento? Como está sendo o seu comportamento como igreja? Ao menos, será que você intercedeu pelos doentes? Ao menos, será que você intercedeu pelo governo do seu país? Eu não fazia essas coisas, mas o Senhor me sacudiu e me ensinou a fazer. E você? Apesar dos nossos erros, apesar de sermos uma porcaria de crente, porque é isso que está acontecendo, o Senhor é misericordioso. Ainda há tempo para você se consertar. Ainda há tempo para nós nos consertarmos. Ainda há tempo para fazermos o que diz em Apocalipse. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. E aí, de qual lado você vai fazer e ficar? Neste canal sempre teremos vídeos em ordens aleatórias. Então fique ligado, porque eu vou começar a postar vídeo de novo, porque eu dei uma parada. Mas agora eu vou voltar a postar. Então fique ligado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se pensa diferente, deixa a sua opinião aqui, mas seja com base bíblica, hein? Se for diferente, tem que ser com base bíblica, porque é só a palavra do Senhor que convence alguém de alguma coisa. Se quiser também, aqui embaixo vai estar o nosso Instagram, siga a gente lá, ou na página do Facebook, tá bom? Um grande beijo, até mais!